Muy buenas noches, amables amigos y hermanos. Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes e radioouvintes. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos fale diretamente à nossa alma e nos permita entender a sua palavra. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Quero ler em Isaías capítulo 52, versículo 6 em diante, onde nos diz: Portanto, meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberão que fui eu quem o predisse. Sim, eu mesmo. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra. Nosso tema para esta noite é o sétimo selo e a mensagem do Evangelho do Reino. Podem sentar os presentes. Nosso tema, como lhes disse, é o sétimo selo e a mensagem do Evangelho do Reino. Para poder compreender o nosso tema, necessitamos compreender que o Evangelho significa boas novas. Agora, boas novas do quê? Boas novas do Reino de Deus. As boas novas do Reino de Deus, vejam vocês, para este tempo final, estão contidas no Evangelho do Reino. Assim como as boas novas para a dispensação da graça estão contidas no Evangelho da graça. O Evangelho da graça gira ao redor da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, em sua obra de redenção realizada na cruz do Calvário. E, por 2000 anos, esteve sendo pregado o Evangelho da Graça, que, como lhes disse, gira ao redor da primeira vinda de Cristo. E, para o tempo final, ou último dia, a segunda vinda de Cristo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, são as boas novas para todos os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim como para o povo hebreu, as boas novas que Jesus pregava e os apóstolos de Jesus Cristo eram as boas novas ou boas notícias da primeira vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem no meio do povo hebreu como Cordeiro de Deus. Encontramos que Jesus Cristo esteve pregando o Evangelho por diferentes lugares. E em São Mateus, capítulo 4, versículos 12 em diante, diz: Quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz. E aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então, começou Jesus a pregar: arrependei-vos,
pois está próximo o reino dos céus. Aqui temos Jesus pregando o Evangelho e revelando as boas novas do reino dos céus. E em Cafarnaum e em Zebulon, em Naftali, nesses territórios, vejam vocês, o povo assentado em trevas viu grande luz. E qual foi a luz que viu? Viu a luz da primeira vinda de Cristo. Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, a luz da vida eterna para viver eternamente. E agora, a luz estava manifestada em carne humana, como havia sido prometido em São João, capítulo 1, e versículos 1 em diante, onde diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí temos a luz dos homens, que é o Verbo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. João Batista. Este veio para testemunho, para testificar da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, ou seja, que João Batista não era a luz que viria, mas para que desse testemunho da luz, ou seja, para anunciar ao povo hebreu que depois dele viria outra pessoa, e esse seria a luz do mundo. Diz, e aquela luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. E como viria a este mundo essa luz verdadeira que ilumina todos os homens? Vejam vocês, estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isto é, através do novo nascimento ao crer em Cristo como nosso Salvador, crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo. E assim é como se opera um novo nascimento em cada pessoa. Porque aquele que não nascer de novo, disse Cristo, não pode ver o reino de Deus. Disse a Nicodemos, diz, capítulo 3 de São João, versículo 13 em diante, diz, e respondeu Jesus e disse, dizendo a Nicodemos, na verdade, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te dizer, necessário vos é nascer de novo. E não se maravilhem vocês, tampouco que
dessas palavras de Jesus que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo para entrar ao reino de Deus, para nascer no corpo místico de Cristo. Agora diz a Escritura que essa luz verdadeira que ilumina todos os homens vinha a este mundo. E como vinha a este mundo essa luz verdadeira que ilumina todos os homens, que é chamado Verbo de Deus, que estava no princípio com Deus e o qual era Deus, diz o versículo 14 de São João capítulo 1, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, vejam vocês como veio a luz que ilumina a todos os homens. Veio em carne humana e foi conhecido como o Senhor Jesus Cristo. Veio o Verbo que estava com Deus e era Deus, veio em carne humana naquele jovem carpinteiro de Nazaré, chamado Jesus. Era nada menos do que o Verbo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do pacto, vestido de carne humana. Veio na forma de um homem, na forma de um profeta e viveu no meio do povo hebreu. E por isso o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, havia profetizado sobre a vinda deste homem, que era nada menos do que o próprio Deus vestido com roupa terrena, ou seja, com o corpo terreno. O profeta Isaías profetizou dizendo no capítulo 7, versículo 14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E esse menino que nasceria da Virgem seria Emanuel, ou seja, seria Deus conosco, os seres humanos, visitando a raça humana em um véu de carne, em um corpo de carne chamado Jesus. Isso foi nada menos que Deus manifestado em carne humana. Bem diz o apóstolo São Paulo em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e sem contradição, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Deus foi manifestado em carne na pessoa de Jesus de Nazaré. Por isso, Jesus podia dizer que o Pai estava nele e ele estava no Pai. E podia dizer que quem fazia as obras era o Pai que estava nele. E que as palavras que ele falava, não as falava de si mesmo, mas que o Pai que estava nele lhe dizia o que ele tinha que falar. Ou seja, que o Pai colocava na boca de Jesus a sua palavra e ele a falava. E agora podemos ver esta grande manifestação de Deus em um homem simples da terra de Israel, nascido em Belém da Judeia. E essa manifestação de Deus, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Verbo em carne humana, nesse simples jovem carpinteiro de Nazaré, Jesus, foi o cumprimento da primeira vinda de Cristo, da vinda do Messias no meio do povo hebreu, como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Mas não compreenderam. Veio para o que era seu, e os seus, o povo hebreu, não o recebeu. E isso ocasionou que, depois de sua morte na cruz do Calvário,
ressurreição e subida ao céu, enviará su Espíritu Santo Ele sobre 120 enviará seu personas Espírito en el Santo aposento sobre alto, 120 pessoas no aposento alto, e aí começou a Igreja do Senhor Jesus Cristo, com os primeiros 120 crentes em Cristo nascidos de novo. Assim nasceu a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e em seguida, neste mesmo dia, acrescentou Deus à sua Igreja como 3.000 pessoas quando receberam a pregação do Evangelho da Graça, através do Espírito Santo falando através do apóstolo São Pedro no dia de Pentecostes. E assim encontramos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo continuou crescendo de etapa em etapa à medida que Deus esteve chamando seus filhos e filhas, tanto do meio do povo hebreu, como também dentre os gentios. Começou no meio do povo hebreu e depois se voltou aos gentios. Através de São Paulo, nós encontramos que se abriu plenamente o trabalho entre os gentios, mesmo que Pedro já tinha pregado na casa de Cornélio, um gentil, e abriu a porta do reino dos céus aos gentios. Tinha aberto a porta da revelação da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus em sua obra de redenção na cruz do Calvário, porque Cristo é a porta. E por essa porta é que tem entrado milhões de seres humanos ao reino de Deus, ao corpo místico de Cristo, ao crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E assim nascemos na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver como o Evangelho se tornou aos gentios, e dentre os gentios Deus tem chamado um povo para o seu nome, o qual tem sido cheio do Espírito de Deus, ou seja, recebeu o novo nascimento. E quando um crente em Cristo nascido de novo morre, com relação ao seu corpo físico, essa pessoa, porquanto recebeu vida eterna, ao receber a Cristo e receber seu Espírito Santo, essa pessoa vai viver no paraíso, no corpo teofânico da sexta dimensão. E no último dia, que é o sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, no último dia, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos. Pois Cristo prometeu a ressurreição dos crentes nele para o último dia, isto é, para aqueles que partiram. Diz o próprio Jesus no capítulo 6, versículo 39 ao 40 do Evangelho segundo São João. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Quando Jesus tem a comissão de ressuscitar os crentes nele que partiram, diz que é para o último dia, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É para o último dia, ou seja, para o sétimo milênio, chamado também o dia do Senhor, que os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados.
E, sendo que isto é para o último dia, ou seja, o sétimo milênio, porquanto um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, quando se fala do último dia, é o último dia diante do Senhor, que para os seres humanos é um milênio, ou seja, o sétimo milênio, ou o último milênio. E São Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E também o profeta Moisés, no Salmo 90, e versículo 4, dá testemunho desta verdade. E agora, sendo que a ressurreição dos mortos em Cristo é para o último dia, diz a Escritura, em 1 Coríntios, capítulo 15, nos falando, São Paulo, sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, nos diz algo muito importante que nós não podemos deixar passar desapercebido. Capítulo 15, versículo 49 ao 54 diz: E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Lembrem que vai falar de um mistério do reino de Deus. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Vem uma transformação para todos os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo, seja para aqueles que estivermos vivos, como para aqueles que morreram fisicamente, porque eles ressuscitarão em um corpo glorificado, em um corpo eterno, e nós seremos transformados. Continua dizendo: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Vejam, a final trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, ou seja, em corpos eternos. Em corpos imortais. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Daí em diante, os filhos e filhas de Deus nunca mais morrerão, porque estaremos em um corpo imortal e incorruptível, o qual será jovem por toda a eternidade, representará sempre de 18 a 21 anos de idade, nunca ficará doente, nunca terá o cabelo branco, nunca terá rugas, porque é incorruptível, é imortal e é um corpo glorificado, e assim seremos todos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque disse São Paulo: porque, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Agora nos diz que isso será a trombeta final, porque tocará a trombeta. Disso também nos falou o apóstolo em sua carta de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 14 em diante. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Ou seja, àqueles que morreram, mas criam em nosso amado Senhor Jesus Cristo.
Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. São palavras de consolo para todos os crentes em Cristo. Essa ressurreição dos mortos em Cristo para viver num corpo eterno, e essa transformação para nós, os que vivemos para ter um corpo eterno, imortal e incorruptível, é um consolo, é algo que nos alenta, é algo que nos consola e nos mostra que há uma vida futura para todos nós em um corpo imortal e incorruptível, em um corpo eterno, no qual estaremos vivendo como reis e sacerdotes com Cristo, no glorioso reino milenial de Cristo e depois por toda a eternidade. Este é um dos grandes mistérios do reino de Deus. E para o tempo final, para o último dia, ou dia do Senhor, ou sétimo milênio, é que Cristo disse que ressuscitará os mortos que creram nele. Diz, e eu o ressuscitarei no último dia. E São Paulo disse que será ao soar a trombeta final, porque tocará a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão em corpos glorificados ou transformados, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Isto é para a trombeta final, portanto, necessitamos saber o que é a trombeta final. E essa trombeta final, chamada também a trombeta de Deus, é nada menos do que a voz de Jesus Cristo nos falando neste tempo final. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11, nos diz da seguinte maneira. Diz João o apóstolo, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, no último dia ou sétimo milênio. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Esta grande voz de trombeta dizia que ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Pois o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o nosso amado Senhor Jesus Cristo falando no último dia, falando no sétimo milênio à sua igreja e revelando à sua igreja que ele está no meio da sua igreja manifestado. E agora, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, nos diz o apóstolo São João, depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta, aqui temos novamente a trombeta, a voz de Cristo, falando comigo, disse, sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Aqui a voz de Cristo promete nos revelar as coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram, durante estas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, nestes 2000 anos que transcorreram
hasta este tiempo en el que de vivimos. Cristo até este Ou seja, tempo em que vivemos. Las cosas que han Ou seja, ocurrido as coisas que ocorreram estos 2 milenios durante que han transcurrido. estes 2 milênios que transcorreram. Y sexto Quinto milenio. Porque e los sexto días milênio. postreros son Porque quinto milênio, os últimos sexto dias milênio são o quinto e milênio, sétimo milênio. sexto milênio e sétimo milênio. ya de los días postreros delante de Dios. E que já para los seres humanos dos son últimos los dias diante de Deus, que para os seres humanos quinto milênio, sexto são os milênio, 3 sétimo últimos milênio, milênios, quinto já milênio, sexto milênio e si le sétimo añadimos milênio, al calendario los años de já atraso que tiene, se acrescentarmos ao já calendário os anos de atraso que tem, transcorrido já el transcorreram quinto milênio o e sétimo milênio. quinto Por milênio tanto, e han transcurrido, sexto milênio. diante de Deus, Portanto, transcorreram 2 dias. diante de Deus pero para los seres 2 humanos dias. son 2000 Mas para os seres anos, humanos ou são seja, 2000 anos, ou seja, 2 E milênios. já estamos em el séptimo milênio. E já Si le estamos no añadimos sétimo al milênio calendario se los acrescentarmos años ao de atraso que calendário Pero os se não anos de añadimos ao atraso que tem. calendário os anos Mas de se não atraso que acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, faltan solamente pois 2 ou 3 anos vejam, faltam para chegar somente 2 ou 3 anos para chegar ao ano 2000 el e em seguida séptimo começar milênio e começar o el sétimo siglo milênio XXI, e começar o século 21 começar el dia posterior. e assim Assim é que começar o não há último problema se uma dia. pessoa le añade Assim os que não há anos nenhum de problema atraso se uma que pessoa tiene. acrescentar ou não acrescentar os anos de atraso que tem. Agora, o importante é saber que para o último dia, que é o sétimo milênio, ressuscitar a los muertos creyentes. Cristo prometeu ressuscitar Ahora, os mortos crentes nele. del dia postrero, Agora, em que año ano del séptimo do milênio? último dia, Não sabemos em que ano do sétimo milênio, não sabemos em que ano do sétimo milênio, mas em algum dos anos do sétimo milênio se realizará a ressurreição dos mortos em Cristo, porque todos os mortos escutarão a voz do Filho de Deus e se levantarão, disse Cristo em São João capítulo e 5 versos e versículos em adelante, donde 28 dice, "Oh, maravilloso em es diante, esto, onde diz: porque vendrá hora quando todos os que estão em los sepulcros Não vos oirão su maravilheis voz. disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. De vida. A ressurreição do quê? De vida eterna. Vean que Agora, esto es para Vejam el que tiempo isto é de la trompeta para final. o tempo da E hemos trombeta visto que final. esa gran voz de trompeta E es la voz vimos de que Cristo. essa grande voz de E hemos trombeta é a visto voz de que Cristo. Cristo E também vimos que diz que Cristo los também muertos diz ouvirão que la os voz mortos ouvirão de Deus, a voz e los do que Filho de hicieron Deus. lo bueno E aqueles se que fizeram o bem levantarão, se levantarão, ressuscitarão ressuscitarão a vida eterna. para a vida eterna. Agora, Hemos visto que essa trompeta final, Vimos ou grande voz de que essa trombeta es la final, voz del ou grande Hijo de voz de Dios, trombeta, es la voz é a voz do Cristo, Filho de Deus, é a voz de dándonos a Jesus conocer Cristo, las cosas que deben nos suceder revelando as pronto, coisas como que diz em em breve Apocalipse, devem capítulo acontecer, 4, como nos diz em e Apocalipse verso 1, capítulo 4 quando diz, "Sube e acá, versículo 1, e quando eu te diz: mostrarei Sobe aqui, as coisas que e hão de suceder eu te mostrarei as coisas que destas." depois destas Este devem diagrama acontecer. de la iglesia del Señor Jesucristo Neste encontramos diagrama da Igreja as do 7 Senhor etapas Jesus da Cristo, igreja encontramos gentil, as 7 etapas da las Igreja quales Gentia, se han cumprido as quais já se cumpriram en e diferentes territorios, se cumpriram em diferentes territórios mensajeros de Dios, e diferentes mensageiros de Deus en los cuales foram está enviados, el Espíritu nos de quais Cristo esteve manifestado, o Espírito de llamando y Cristo juntando sus manifestado, escogidos de chamando e edades juntando os seus pasadas. escolhidos Y ahora de eras nos passadas. encontramos E en el agora tiempo de la edad de la piedra nos angular, encontramos no la edad tempo da Era da Pedra Angular, perfeita da igreja de a Jesus era Cristo, perfeita la da edad de Igreja ouro de da igreja Jesus de Cristo, Cristo, a era de ouro da Igreja de el Jesus llamado de Cristo, Cristo onde es o chamado de Cristo esa gran voz de é trompeta, la voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, a voz de Cristo, chamando e juntando os seus escolhidos, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Este chamado é efetuado na Era da Pedra Angular e o território é a América Latina e o Caribe, onde se efetua, onde se cumpre a Era da Pedra Angular, a era mais importante da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E Cristo, na Era da Pedra Angular, estará
chamando e juntando os seus escolhidos com a grande voz do Evangelho do Reino, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos revelando assim o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos para este tempo final. E assim é como Ele chama e junta os seus escolhidos neste tempo final, nos revelando o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Agora vejam como o precursor da segunda vinda de Cristo nos disse na mensagem Ossos Rompidos, página 35, 33 ao 35. Temos aqui o extrato dessa mensagem onde fala sobre a ressurreição e dessa trombeta, neste livro de citações, página 130, versículo 1164 diz: recordem que os que estão vivos e fiquem não impedirão aqueles que estão dormindo. Por quê? Vamos ver por quê. Porque a trombeta de Deus é essa última trombeta. A sexta acaba de tocar, de soar. E essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, ou seja, sonará, e os muertos em Cristo se levantarão. Tocará, ou seja, soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. O que é que soará? O que é que soará? O que é que será revelado? Será revelada a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem, com os seus anjos, neste tempo final. E isto através da mensagem do Evangelho do Reino. Agora vejam como também na página 47 do livro de citações temos outro extrato de outra mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo, versículo 402, onde diz também sobre a trombeta final: e nós que vivemos e ficarmos até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos aos que dormem, esses preciosos que selaram seu testemunho com seu sangue. Não impediremos ou atrapalharemos aos que dormem, pois soará a trombeta. Algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. O anúncio da sua vinda, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que vivemos e permaneçamos, seremos transformados, parados ali, e sentir uma mudança. O cabelo grisalho se irá, as rugas cessarão, mudados em um momento, em um abrir de olhos, e encontraremos os nossos amados primeiro. Aqui temos o que é essa grande voz de trombeta ou trombeta final. É a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, dando o anúncio da sua vinda, dando a revelação divina da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E com esse anúncio, essa revelação da sua vinda, os filhos e filhas de Deus, no último dia, serão chamados, serão juntados e serão preparados para serem transformados neste tempo final. E os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos. Estamos vivendo no último dia, no tempo final, onde a trombeta do Evangelho do Reino já está soando e estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. As boas novas da vinda do Filho do Homem com seus anjos está
proclamando o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Estamos no tempo em que a grande voz de trombeta, ou trombeta final, já está soando. E estão sendo juntados todos os escolhidos de Deus. Cristo disse em São Mateus capítulo 24 e versículo 31, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. E estamos no tempo do chamado e recolhimento dos escolhidos de Deus. E Cristo é quem fala no último dia com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da sua vinda com os seus anjos. E agora, como escutaremos essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, falando à sua igreja neste último dia e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer? Da mesma forma em que os escolhidos de Deus escutaram a voz de Cristo durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Foi através de seus mensageiros que ele enviou em cada era para chamar e juntar os seus escolhidos. Pois Cristo disse em São João capítulo 10, versículo 14 ao 16: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agora vejam vocês que ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, que ele é o bom pastor e que ele tem outras ovelhas que não são daquele aprisco do povo hebreu, as quais também ele deve trazer, e diz: e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E como iriam escutar a voz de Cristo, do bom pastor, se ele, quando morreu e ressuscitou, em seguida subiu ao céu, e não ouviram mais os discípulos de Jesus Cristo de que se foi? Pois através do seu Espírito Santo ele esteve manifestado em seus mensageiros em cada era, e através de seus mensageiros, Jesus Cristo em Espírito Santo esteve falando e tem chamado e juntado todos os seus filhos, todas as suas ovelhas de era em era. E essa é a mesma forma em que, neste último dia, ele estará com essa grande voz de trombeta nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E haverá outro anjo mensageiro neste tempo final, para a era da pedra angular e dispensação do reino, para Cristo falar através dele todas essas coisas que em breve devem acontecer. Vamos ver se na Bíblia está. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Diz que enviou o seu anjo. Um anjo é um profeta, mensageiro de Deus. Enviou o seu anjo, ou seja, o seu profeta, para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É através desse anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo que Jesus Cristo estará falando neste último dia todas essas coisas que em breve devem acontecer. E, consequentemente, sendo a voz de Cristo, é essa grande voz de trombeta que disse: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último. É a grande voz de trombeta de Cristo, nos falando neste tempo final, através do seu anjo mensageiro, todas essas coisas que em breve devem acontecer. É a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino,
através do seu anjo mensageiro, nos falando neste tempo final. Essa é a voz de Cristo, a grande voz de trombeta para todos os filhos e filhas de Deus. E, através dessa voz, a voz de Cristo, é que obteremos o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Nenhuma pessoa poderá obter o conhecimento de todas estas coisas que devem acontecer, as quais são profetizadas para este tempo final, exceto através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o enviado de Jesus Cristo para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso é que em Apocalipse capítulo 22 e versículo 16, também Jesus Cristo diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Aí nós temos novamente Jesus dizendo a quem Ele enviou. A quem enviou ao seu anjo mensageiro, diz Jesus Cristo. Para quê? Para dar testemunho destas coisas nas igrejas. É Jesus Cristo quem envia o seu anjo mensageiro para todas as igrejas e para todos os seres humanos para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. Todas essas coisas que estão profetizadas para acontecer no último dia. E assim, todos nós podemos entender todos estes mistérios correspondentes ao último dia e poder compreender o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos neste tempo final. E assim, todos estarem escutando a mensagem do Evangelho do Reino neste tempo final, com o qual são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer. Com esta mensagem do Evangelho do Reino, prometido na Escritura, Deus nos revela todas essas coisas e abre uma nova dispensação, a dispensação do Reino, a qual se entrelaça com a dispensação da graça. E a mensagem do Evangelho do Reino se entrelaça com a mensagem do Evangelho da graça. E assim é como somos chamados e juntados neste tempo final, através do chamado da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos revelando assim o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos e o propósito da sua vinda, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Vem para reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. E assim, preparar a sua igreja para ser transformado cada membro do seu corpo místico de crentes e em seguida ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. E tudo isso está sob o sétimo selo de Apocalipse, capítulo 10 e capítulo 8. Vamos ler capítulo 8 de Apocalipse, onde diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Este sétimo selo aberto no céu é a segunda vinda de Cristo com os seus anjos, ou seja, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E em Apocalipse capítulo 10, encontramos a segunda vinda de Cristo, quando diz: E vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem com arco-íris sobre sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra.
E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. Aí temos a vinda do anjo forte, a vinda de Cristo para este tempo final. E esse é o mistério que é revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. E com a revelação desse mistério, a Igreja do Senhor Jesus Cristo obtém a fé para ser transformada e raptada e ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Esse é o programa divino para a Igreja de Jesus Cristo para este tempo final. Esse é o programa divino para toda pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E estamos no tempo preciso do chamado dos escolhidos de Deus do último dia. E o território é a América Latina e o Caribe. E onde estão aqueles que escutariam essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino soando e revelando o mistério da sua vinda? Aqui estamos na América Latina e o Caribe escutando a sua voz, escutando a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E sendo preparados para ser transformados e raptados e ir à ceia das bodas do Cordeiro neste tempo final. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes o testemunho do 7º selo e a mensagem do Evangelho do Reino. Que as bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, amáveis amigos e irmãos presentes e radioouvintes, e sobre mim também. E que, em breve, todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, e conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar nesta noite a nossa parte, dando graças a Cristo pelas suas bênçãos. E também lhes dará os telefones e endereços aos quais vocês poderão se comunicar, amáveis radioouvintes, para pedir literatura completamente grátis, com conferências similares a essas, para obter maior conhecimento destes mistérios do reino de Deus e ser preparados para ser transformados neste tempo final. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, e passem todos muito boa noite. Conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim.